Todos tinham medo dele, até o dia que eu decidi falar. Sabe aquele momento em que você acha que tudo está bem, que nada de ruim pode acontecer, e do nada a vida te dá um susto? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo no dia em que percebi que eu estava ficando invisível, e não era brincadeira. Eu cheguei numa festa achando que ia ser divertido, que todo mundo ia me notar, ia rir comigo, mas foi como entrar num lugar onde ninguém me enxergava, como se eu tivesse desaparecido. Imagina você falando e ninguém respondendo, olhando para você e fingindo que você não existe. É tipo quando você tenta chamar atenção e ninguém nem vira o rosto, dá um arrepio só de lembrar. Mas o mais estranho não foi isso. O mais estranho foi descobrir que alguém queria que eu ficasse invisível. Alguém que parecia boazinha, sempre sorrindo, mas que escondia algo que dava frio na barriga. Quando eu percebi isso, senti como se estivesse num corredor escuro, sem saber o que vinha na frente. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me disse: você precisa descobrir a verdade, e é aí que essa história começa. Eu tentei fingir que nada estava acontecendo, mantendo um sorriso meio sem graça, mas por dentro eu estava só desejando que ele parasse. Só que quanto mais eu tentava me afastar, mais ele se aproximava, e aquilo não era engraçado, não era paquera, aquilo era invasivo, pesado. E ele não fazia ideia do perigo que estava se colocando, porque enquanto ele se achava o dono da festa, mandando em todo mundo como se fosse intocável, meu pai estava a poucos metros dali conversando com alguns dos chefes de fraternidade, e se ele visse aquela cena, se descobrisse que aquele cara estava me encurralando, o Bruno não só perderia o cargo como provavelmente seria expulso da faculdade inteira, e eu só conseguia pensar: cara, você tá cavando sua própria cova sem saber. Enquanto ele falava perto demais de mim, tão perto que eu sentia o cheiro forte de bebida, alguém tocou meu ombro e eu dei um pulo, pensando que era meu pai e que tudo estava prestes a explodir, mas era só uma garota da fraternidade meio sem graça, avisando que o pessoal tava chamando o Bruno pra ir lá fora resolver alguma coisa, e ele virou pra ela irritado, como se fosse dono dela também, dizendo que ninguém mandava nele, que ele era presidente, e que só saía quando quisesse, e eu olhei pra ela com tanta pena, porque dava pra ver nos olhos dela que aquilo acontecia o tempo todo, que esse comportamento dele era normal pra eles, e foi aí que me bateu o medo real, porque se aquilo era normal ali dentro, quantas outras pessoas já tinham passado por isso antes de mim? Quando ele finalmente saiu pra ver o que estava acontecendo lá fora, eu respirei fundo, como se tivesse ficado debaixo d'água por muito tempo, e fiquei observando aquela casa enorme e barulhenta que todo mundo achava divertida, mas que de perto parecia mais um lugar perigoso, cheio de segredos e gente com medo de falar. E nesse momento eu pensei em contar logo pro meu pai, porque meu pai era o dono daquela empresa gigante onde o Bruno trabalhava como se fosse intocável, mas aí veio um medo. Maior ainda porque se eu falasse, isso podia explodir tudo, não só pra ele, mas também pra todo mundo ali, e apesar de tudo que aconteceu, eu ainda tentava entender se eu era a única que via o perigo ou se todo mundo fingia que não tinha nada acontecendo porque era mais fácil esconder do que encarar. Quando ele voltou, parecia mais irritado ainda, como se algo lá fora tivesse deixado ele furioso, e foi aí que ele se aproximou de mim de novo, agora com um olhar que eu não sabia se era de raiva ou de medo, e disse bem baixinho que eu não devia contar nada do que aconteceu naquela noite pra ninguém porque aquilo iria queimar todo mundo ali, e eu senti um arrepio subindo pelo meu corpo inteiro, não porque ele estava me ameaçando, mas porque eu percebi que ele sabia que tinha passado dos limites, e agora ele queria esconder aquilo como se fosse uma poeira debaixo do tapete, só que esse tapete estava ficando cada vez mais pesado, mais sujo, e todo mundo pisava em cima sem perceber, como se aquela casa fosse um imã de problemas, e eu só queria ir embora dali antes que o pior acontecesse. No dia seguinte, quando acordei, meu coração ainda batia forte como se eu tivesse corrido uma maratona, e por um segundo achei que tudo tinha sido só um sonho muito ruim, mas aí vi a mensagem no meu celular, era do Bruno dizendo que ia fingir que nada tinha acontecido e que era melhor eu fazer o mesmo, porque assim ninguém sairia prejudicado, e aquilo me deu uma sensação estranha, como se ele estivesse tentando apagar a noite com palavras, mas eu sabia que aquilo não era algo que dava pra esquecer, e foi nesse momento que percebi que algumas pessoas usam o silêncio como arma, como se mantivessem todo mundo preso por medo, e eu comecei a entender que às vezes o que parece apenas uma festa é, na verdade, um lugar onde coisas perigosas são escondidas, esperando o momento certo para explodir como uma bomba. Depois daquele dia eu tentei agir normal, como se nada tivesse acontecido, mas era impossível, porque toda vez que eu passava pelos corredores da faculdade e via alguém da fraternidade, principalmente aquelas meninas que pareciam sempre assustadas, eu sentia um peso no peito, como se estivesse carregando um segredo muito perigoso, e o pior era que eu não sabia quem eu podia confiar, porque se eu falasse com a pessoa errada, isso podia virar uma tempestade que ninguém conseguiria controlar, e às vezes eu me perguntava se o que eu vivi naquela festa era só a ponta de um iceberg gigante escondido debaixo d'água, esperando para puxar alguém lá para baixo e nunca mais deixar subir. Foi quando eu decidi conversar com uma das garotas que parecia sempre nervosa perto do Bruno, e quando eu perguntei, com muito cuidado, se ela já tinha passado por alguma situação estranha naquela casa, os olhos dela encheram de lágrimas antes mesmo de ela conseguir responder. E aquilo foi como um soco no estômago, porque eu percebi que eu não era a primeira e provavelmente nem a última, e ela só conseguiu murmurar que ele sempre faz isso, como se fosse algo normal, algo que ninguém podia impedir, e naquele instante eu senti um medo muito maior do que o medo que eu tinha sentido na festa, porque agora eu entendia que o problema era mais profundo do que eu imaginava, como se aquela fraternidade fosse uma armadilha onde muitas pessoas caíam e não conseguiam sair. A partir daquele momento eu não conseguia mais ficar quieta, porque agora eu sabia que aquilo não era só comigo, e sim algo que já tinha acontecido com outras pessoas e provavelmente continuaria acontecendo. Então eu comecei a sentir uma mistura de coragem e medo, como se uma voz dentro de mim dissesse: você precisa fazer alguma coisa, mas outra voz gritasse: se você abrir a boca, tudo vai desmoronar. E eu fiquei com essa batalha na cabeça enquanto andava pelos corredores, olhando para cada pessoa como se estivesse tentando descobrir quem sabia, quem escondia e quem sofria em silêncio, porque aquela fraternidade parecia um castelo com portas trancadas, mas que por dentro estava caindo aos pedaços, cheio de segredos que ninguém
ninguém queria ver, até o dia que eles escapassem por conta própria e machucassem mais alguém. Foi então que eu percebi que não dava mais pra fugir, e que mesmo morrendo de medo, eu precisava pelo menos contar para alguém que pudesse realmente fazer diferença. Então sentei sozinha num banco perto da biblioteca, tentando organizar meus pensamentos, e naquele silêncio que parecia pesado demais, eu imaginei tudo o que poderia acontecer se eu falasse. Talvez expulsassem o Bruno, talvez a universidade inteira ficasse sabendo. Talvez tivesse uma investigação e todo mundo ia olhar pra mim como se eu tivesse causado o caos, e essa ideia dava arrepios, mas aí eu pensei nas outras meninas, nas que já tinham sofrido e nas que podiam sofrer depois, e senti que meu medo era pequeno comparado ao perigo do silêncio. Como se guardar aquele segredo fosse como deixar uma porta aberta para o monstro voltar a atacar a qualquer momento. Então eu respirei fundo e tomei coragem, fui até a sala da coordenadora da faculdade, com as mãos tremendo e o coração parecendo que ia escapar do meu peito. E antes que eu pudesse desistir, bati na porta e entrei, e enquanto ela me olhava curiosa, esperando que eu falasse algo simples sobre notas ou horários, eu senti que minha voz queria sumir, mas mesmo assim eu contei tudo, palavra por palavra, sem esconder nada, e à medida que eu falava, o medo ia se transformando numa força estranha, como se eu estivesse tirando um peso enorme das minhas costas, e no final, quando ela me ouviu atentamente, disse que aquilo era sério e que ninguém iria ficar impune, eu finalmente percebi que eu não estava mais sozinha nessa história, e que talvez, pela primeira vez, alguém ia lutar comigo contra aquele problema que muita gente fingia que não existia. Depois disso tudo, eu saí da sala com as pernas bombas, como se tivesse acabado de escapar de um terremoto, mas ao mesmo tempo sentindo um alívio que eu nunca tinha sentido antes, porque agora alguém sabia, alguém maior que ele, alguém que podia realmente fazer algo. E quando eu passei na frente da fraternidade pela última vez, olhei para aquela casa cheia de gente rindo, bebendo e fingindo que tudo ali era perfeito, mas por dentro eu sabia que aquilo não ia continuar escondido por muito tempo, porque segredos assim sempre estouram mais cedo ou mais tarde, e por causa da coragem que eu tive, talvez ninguém mais passasse pelo que eu passei, e naquele momento eu percebi que, às vezes, enfrentar o medo não é só para proteger você, mas para impedir que o monstro volte a machucar alguém que não merece. Alguns dias depois, as coisas começaram a mudar como se uma tempestade tivesse finalmente alcançado aquele lugar. E mesmo que ninguém soubesse que tinha sido eu a contar tudo, eu percebia olhares diferentes, conversas sussurradas e um medo novo do Bruno, porque agora ele não era mais o presidente invencível. Ele era alguém que estava sendo observado, investigado e talvez finalmente punido, e isso fez eu entender algo muito importante. Coragem não é não sentir medo, coragem é agir mesmo. Quando o medo tenta te paralisar, e olhando para trás, eu vi o quanto eu tinha crescido, como se aquela noite terrível tivesse me tornado mais forte, e no fundo eu sabia que, mesmo que ninguém nunca agradecesse, mesmo que ninguém soubesse meu nome, eu tinha mudado alguma coisa importante naquele lugar, e isso já valia a pena. E com o passar das semanas, aquela fraternidade que antes parecia intocável começou a rachar por dentro, como um muro antigo cheio de fissuras que ninguém mais conseguia esconder. E mesmo que ninguém tivesse coragem de falar abertamente sobre o assunto, dava para sentir no ar que algo grande estava acontecendo, como se uma sombra tivesse finalmente sido iluminada, e toda vez que eu passava por ali e via as pessoas olhando desconfiadas para o Bruno, eu sentia um arrepio, mas dessa vez não de medo, e sim de alívio, porque eu sabia que aquele silêncio que prendia tantas pessoas não dominava mais tudo, e naquele momento caiu a ficha de que às vezes, uma simples decisão pode salvar não só você, mas gente que você nem conhece, e eu percebi que a verdadeira força não está em quem manda, grita ou se acha dono de tudo. A verdadeira força está em quem enfrenta o que ninguém mais tem coragem de encarar. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu gostei e não deixe de nos seguir. Até a próxima!